para todos os públicos. Bom dia, alunos e alunas do 4º e 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Eu sou a professora Edilane Siqueira e estamos aqui mais uma vez para a nossa aula do componente curricular de língua portuguesa, na parceria de sempre do Escola em Minha Casa, projeto de vida dessa parceria entre a Prefeitura Municipal de Rosário e a Secretaria Municipal de Educação. Não diferente das nossas aulas anteriores, vamos iniciar aqui com o resgate, tá? O nosso de sempre, vamos relembrar com o conteúdo da nossa aula passada, onde nós falamos sobre flexão de grau dos substantivos. Muito bem, relembrando qual é essa classificação. A classificação dos substantivos quanto à formação dos mesmos pode ser simples ou compostos, primitivos ou derivados e os substantivos coletivos. Lembram? Eu espero que sim. Agora nós vamos dar continuidade, tá, ao nosso processo aí de aprendizagem e nós vamos hoje começar o nosso estudo sobre verbos. Falamos tanto sobre substantivos, a sua formação, suas classificações, e agora a gente vai dar início aí falando um pouquinho sobre o verbo, que é tão importante quanto os substantivos dentro da língua portuguesa, tá bom? Vamos lá entender primeiro o seu significado. Os verbos são palavras que indicam as ações praticadas pelo sujeito, gente. Então, sempre que houver uma ação praticada na minha frase, lá eu vou encontrar os verbos, que são justamente isso. São as palavras que indicam as ações praticadas pelo meu sujeito, tá bom? Que nós já estudamos aqui nas aulas anteriores, certo? Vamos lá. Aos exemplos, que é através das exemplificações que a gente aprende muito melhor, né? Aqui eu trouxe 3 frases para vocês. Ele entregou, tá? Sempre que estiver em destaque de vermelho, são os nossos verbos. Ele entregou seus cúmplices. Entregou está aqui fazendo o papel de verbo da minha frase. A mulher entregará a carta amanhã. E por último, como estavam velhos. Percebam que esse verbo, ele precisa acompanhar a estrutura da minha frase. Então, por exemplo, aqui eu tenho nas 2 primeiras o mesmo verbo, mas ele está com a sua construção variando de acordo com o quê? Com o contexto da minha frase e com o meu sujeito. E mais uma vez aqui uma significação de verbo. Verbo é uma palavra de forma variável, como aqui os exemplos bem mostram pra gente. Aqui o mesmo verbo, aqui está no passado, entregou, e aqui entregará. É o mesmo verbo entregar em modos diferentes. Aqui eu tenho ele no passado, aqui eu tenho ele no futuro. Por isso eu posso afirmar que verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo. Então, todas as 3 frases que eu tenho aqui, os verbos, eles me ajudam a construir a ideia de uma ação. Qual a ação do primeiro? Ele entregou seus cúmplices, a ação de entregar os cúmplices. A mulher entregará a carta amanhã. Qual é a ação? Entregar a carta amanhã. Como estavam velhos. Estavam também está funcionando. É a ação de constatação de algo ao meu redor. Vamos agora aqui continuar. Lembram que a gente falou sobre flexões do substantivo? Agora nós vamos ver e entender um pouquinho sobre flexões do verbo. O verbo, ele também se flexiona de acordo com o número e a pessoa.
Olha, vamos lá, se a gente conseguir fazer o link com tudo que a gente estudou sobre substantivo, a gente consegue entender que eles possuem regras bem parecidas, mas que a gente precisa ter o cuidado para não confundir. Lembram que o substantivo, ele também, o número acompanha a classificação do substantivo e a pessoa também, a questão do gênero? Pois é, o verbo também precisa acompanhar a construção dessa frase, tanto em número quanto em pessoa, para que ela não perca o sentido, para que não perca a ordem da cronologia que a frase foi montada, certo? A ordem com que a situação aconteceu. Se eu estou usando substantivos, eu estou usando os numerais, o sujeito, tudo está me dando a entender que foi uma situação, uma ação que aconteceu no passado, eu não posso usar o meu verbo no futuro, porque aí eu vou deixar de ter aquela concordância que a gente já estudou, que era concordância nominal, mas aí eu estou falando de concordância verbal, que não diferente, também precisa acompanhar o sentido da minha frase, certo? E nós vamos estudar aí de forma mais aprofundada a concordância nominal, a concordância verbal na nossa próxima aula, tá certo? Então vamos lá. Flexões do verbo de acordo com o número. Aqui todo mundo já tá craque, já sabe que de acordo com o número pode ser singular ou plural. E aqui eu trouxe a estrutura do verbo estudar para como exemplo tanto do número no singular quanto no plural. Vamos lá. No singular, eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Tudo está me dando a entender que é apenas uma unidade, é uma pessoa. Então, singular. Plural. Eu estou falando já de duas ou mais pessoas ou duas ou mais ações ou situações. Plural. Estudamos, estudais, estudam. Perceberam como o verbo ele varia? Ele precisa acompanhar o sentido da minha frase. Se eu estou falando de mais de uma pessoa, eu preciso usar o meu verbo no plural. Se eu não, se eu estou me referindo a apenas uma pessoa, eu preciso usar o meu verbo no singular. Com relação à pessoa, eu tenho aqui a primeira pessoa, a segunda e a terceira. A primeira, eu preciso entender que é a que fala. A segunda é com quem eu falo, a quem se fala. E a terceira é de quem se fala. A gente tenta imaginar o quê? Uma situação, são 3 pessoas, uma sou eu, a que fala. A segunda pessoa que está comigo é a para quem eu estou falando. E uma terceira pessoa que é de quem estamos falando. Então, é assim que funciona a questão da flexão do verbo com relação à pessoa. Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira. A que fala, a quem se fala e a de quem se fala, certo? Aqui, primeira, a que se fala. Aqui o verbo também, tá? Eu, está aqui entre parênteses, é a pessoa, tá? É a que fala. Então, eu estudo, nós estudamos, se for plural. Segunda pessoa, a quem se fala, tu estudas, ou se for plural, vós estudais. Terceira pessoa, de quem se fala, ele ou ela estuda, quando eu estou me referindo a algo no singular, ou eles e elas estudam, quando eu estou me referindo à flexão verbal no plural. Vamos continuar aqui. Existe ainda a flexão do verbo de acordo com o modo que eu citei ainda há pouco para vocês. Vamos entender melhor do que se trata. O modo, ele indica a atitude, seja ela de dúvida, de certeza, de ordem. O modo é a atitude da pessoa que fala em relação ao fato que ela enuncia. O que enuncia, professora? O fato que ela conta, tá? Então, o modo, ele vai me expressar isso, ele vai me dizer isso. Qual é a atitude da pessoa que está falando com relação ao enunciado, a informação que ela traz. Se eu estou apontando uma certeza, se eu estou dando uma ordem, ou ainda se eu estou apresentando uma dúvida, tá? E aqui o modo, ele pode ser de 3 formas.
o verbo ele pode ser apresentado para a gente aqui, gente, durante os nossos textos, desses 3 modos aqui: indicativo, imperativo e o subjuntivo, tá? Indicativo: exprime-se em geral uma ação certa, positiva, seja em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. Então, o indicativo, ele está fazendo o quê? Uma referência a situações positivas que podem ter acontecido no passado, podem estar acontecendo no presente ou que vão acontecer no futuro. O imperativo, ele já exprime uma ordem, ele já exprime um conselho, um desejo, um pedido ou ainda um convite. Então, se a frase que a gente está sendo apresentado no momento de uma determinada atividade estiver expressando uma ordem, o modo que o verbo ele se flexionou é para o imperativo. E, por fim, eu tenho ainda o modo subjuntivo. Ele exprime uma ação incerta. Ao contrário do indicativo, que ele se refere a certezas positivas, o subjuntivo, ele vem como um modo que vai apresentar o verbo quando eu quero ter a intenção de uma ação incerta, uma ação duvidosa, que eu não tenho total certeza do que aconteceu, tá? Ou ainda uma situação irreal, que não existe. Temos ainda a flexão do verbo de acordo com o tempo, tá? Vamos lá relembrar: número, pessoa, modo. E agora apresento para vocês a flexão verbal do tempo. Indica o momento em que se dá um fato expressado pelo verbo. Os 3 tempos naturais são. Então, é muito fácil, todo mundo já sabe aí, só precisa entender que essa estrutura aqui de presente, passado e futuro, elas estão inclusas dentro da flexão verbal de tempo. Então, o tempo que pode ser passado, presente e futuro. Muito fácil, todo mundo já sabia disso, né? Então, vamos lá só entender e enfatizar aqui cada significado. Tempo presente, em tese, o fato ocorre no momento em que se fala. Então, presente é o que está acontecendo naquele momento. Passado ou pretérito também, se eu chamar tanto de passado quanto de pretérito, vai estar, correto. Em tese, o fato ocorreu antes do momento em que se fala, certo? E o futuro, o fato ocorrerá após o momento que se fala. Então, gente, o verbo no presente está me falando de uma ação que está acontecendo naquele momento. O verbo no passado está fazendo referência a uma situação que aconteceu. E o verbo no futuro está fazendo referência a um fato que ocorrerá, que ainda não aconteceu, tá? Como o próprio nome diz, no futuro, tá? E agora estamos quase encerrando a nossa aula, mas a gente precisa conhecer a conjugação do verbo. Há 3 conjunções caracterizadas pela vogal temática. A gente já viu aqui sobre vogal temática, mas vou aqui tornar a mostrar para vocês, tanto é que elas estão aqui destacadas também em vermelho, para que vocês consigam visualizar aí de casa quais são as vogais temáticas em cada um dos exemplos que eu vou apresentar para vocês, tá? Primeira conjugação, verbos que terminam em vogal temática A. Então, a conjugação dos verbos, ela é apresentada de forma geral dentro dessas 3 conjugações aqui, tá? Eu tenho algumas especificidades, eu tenho algumas regras mais particulares, mas aqui na nossa aula de hoje a gente vai entender sobre a regra geral. Primeira conjugação, verbos que terminam em vogal temática A. Então, estudar, ficar, remar. São os exemplos que hoje eu trouxe para vocês, mas existe uma infinidade aí de verbos que ainda se encaixam dentro da primeira conjugação, dentro da segunda e também dentro da terceira. Então, vocês só precisam entender que a primeira é quando existe o uso da vogal temática A no final dos meus verbos, tá? Segunda conjugação, verbos que terminam em vogal temática
é. A vogal temática é está aqui dentro dos exemplos tais como vender, escrever e temer, tá? São alguns dos exemplos, mas também, gente, não são os únicos. Existe uma infinidade, volto a dizer para vocês, de verbos que a gente pode encontrar aí no nosso livro, nas revistas em quadrinho. Então, tudo que vocês olharem aí, basta vocês alinharem aí os olhinhos para conseguir verificar em que conjugação vocês conseguem encaixar cada uma delas. E como é que eu vou verificar, professora? É exatamente vendo a vogal temática. Se lá no finalzinho da minha palavra, do meu verbo, estiver terminando em A, eu vou dizer que esse verbo é de primeira conjugação. Se estiver terminando em E, antecessor ao R, porque todas elas aqui estão no infinitivo, então todas estão aí com a terminação com o R no final. Mas o que vai me identificar com relação à conjugação são as vogais temáticas, tá? Por fim, a terceira conjugação, verbos que terminam em vogal temática I. Partir, dormir, sorrir. Então, um outro exemplo muito comum, amar. Amar eu poderia encaixar em qual? Primeira conjugação, certo? Vogal temática A. E aí a gente encontra uma enorme variedade de verbos aí que a gente encontra nas construções das frases e a gente consegue encaixar sempre em alguma das conjugações que eu apresentei aqui para vocês. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe um modelinho aqui de verbo, o verbo cantar, para que vocês consigam entender e visualizar um exemplo de cada uma das conjugações que eu trouxe para vocês no slide anterior. Cantar, vender, partir. Cantar, o verbo cantar está na primeira conjugação. Então, vamos lá conjugá-los, tá? Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, esse é o meu verbo cantar da primeira conjugação, tá certo? O verbo vender, segunda conjugação. Aqui eu tenho também a mesma estrutura. Sempre vai ser eu, tu, eles, nós, vós, eles. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. E por fim, partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Ah, professora, eu vou ter que decorar tudo isso? Não. Eu trouxe para que vocês vejam, tá? Consigam ter alguma contato com as estruturas verbais, tá? Porque se vocês vão ter acesso nos livros, então sempre que vocês olharem esse tipo de construção, que nesse caso é do presente do indicativo, vocês vão lembrar, eu já olhei essa estrutura. Foi a professora lá da teleaula que me mostrou e eu sei com relação à conjugação, onde é que cada um desses verbos se encaixam, tá? Pelas suas terminações aqui, ou cantar da primeira conjugação, vender segunda conjugação e partir terceira conjugação. A construção de cada um dos verbos vocês vão aprendendo aí com o passar dos anos e tendo ainda mais contato daqui para frente com os verbos, tá bom? Então, turminhas, eu espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa aula, que todo mundo tenha entendido. Desejo aí uma excelente semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!